Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesse canal do YouTube para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer por todos aqueles que são inscritos no meu canal. Eu fiz as contas aí, tem 23 pessoas inscritas no meu canal. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por essas 23 pessoas que estão inscritas no meu canal. Toda vez que eu faço uma reflexão, creio que cada um recebe uma notificação da nova reflexão. E isso é muito maravilhoso. Então, por isso que eu tenho o maior cuidado sobre as reflexões que eu trago aqui nesse canal. Porque cada reflexão eu sei que é uma verdade. E essa verdade é para transformar a vida dessas 23 pessoas que são inscritas no meu canal e as outras pessoas que muitas vezes não é inscrita, mas ouve as minhas reflexões. E esses dias eu estou falando sobre João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje eu quero falar sobre a questão do exercício do novo nascimento, baseado em João 8:32, porque João 8:32 fala que quem conhece a verdade, ele é liberto. Essa verdade eu posso classificar como Jesus, mas essa verdade pode simbolizar ou pode significar várias coisas voltadas às Escrituras Sagradas. Mas eu estou batendo de frente relacionado a essa verdade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quem conhece a verdade, que é Jesus, ele é o que? Nascido de novo. Não tem como a pessoa conhecer Jesus e não ser nascido de novo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, conhecemos a Jesus, com certeza nós vamos ser libertos, porque nós aceitamos a um Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. Então, hoje eu estava pensando o que trazer paralelo a esse texto de João 8:32. E aí Deus me deu Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, falando sobre a questão de nós organizar o nosso ambiente espiritual, que é um exercício da pessoa que é nascida de novo. Então, o primeiro exercício, tem vários exercícios de quem é nascido de novo. O que é esses exercícios? É colocar em prática a nossa vida cotidiana relacionado ao nosso semelhante. Então, ser nascido de novo, temos uma grande responsabilidade com todo aquele que nos cerca, para que a gente não venha estar pecando contra Deus. No Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 24 e 25, fala assim: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, nesse texto, Deus me deu uma visão relacionada à questão da organização do nosso ambiente espiritual. Sabemos que temos a igreja é um ambiente espiritual, onde nós vamos para adorar a Deus e carregar nossas baterias espirituais, ou seja, nos renovar, estar em comunhão com Jesus, estar em comunhão com nossos irmãos, estar em comunhão
no corpo de Cristo. Então a igreja é um local onde nós devemos organizar o ambiente espiritual. Quando nós chegarmos na igreja, temos que repensar, pensar, fazer um autoexame relacionado a todas as pessoas que nos cercam, porque ali nós vamos apresentar diante do Senhor a nossa oferta. E a maior oferta que nós apresentamos ao nosso Senhor é a nossa adoração, né? É a nossa vida, é o nosso ser na presença dele. Então, se nós chegarmos na igreja, temos que preparar o nosso ambiente espiritual para que a nossa adoração possa chegar ao trono de Deus. Ou seja, que as nossas orações, as nossas petições, tudo aquilo que nós fazemos naquele culto seja de uma maneira total e absoluta, que Deus venha receber e nós venhamos também receber o benefício que é a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, os dons espirituais, renovo na nossa alma e no espírito, e a certeza que nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso que Deus falou comigo hoje: organiza o ambiente espiritual. Quer dizer que a igreja é um ambiente espiritual, na sua casa onde você reside é um ambiente que você pode preparar espiritual, porque aonde você estiver, você tem que preparar o ambiente espiritual. Quando você chega no seu emprego, não precisa você estar adorando a Deus lá, não precisa você estar exercitando nenhum tipo de coisa. Estou falando organização no sentido dentro de si, porque o nosso altar começa dentro de cada um. O primeiro altar é o nosso ser. O primeiro altar é dentro do nosso infinito, é dentro do nosso ser, é o primeiro altar, onde o Espírito Santo de Deus habita. Porque diz a Bíblia que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, meu irmão, nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, somos um altar. Pode simbolizar um altar. Então esse altar, ele tem que estar em dias, para quando nós formos apresentar as nossas ofertas perante o Senhor, a gente esteja em dia. Porque aqui diz que se a gente for, portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta. E vai, reconcilia primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, chegamos na igreja, vamos rever as coisas, para que a gente não venha perder a vitória. Porque aqui está falando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós passamos pelo novo nascimento, somos uma nova criatura, somos filhos de Deus legítimos, tem como obrigação nós organizar o nosso ambiente espiritual, para que a gente possa adorar a Deus dentro de uma perfeição. E nós podemos adorar a Deus dentro dos termos legais, porque senão o céu não é aberto na nossa vida. É por isso que tem muitas pessoas fracassadas, tem muitos irmãos na igreja fracos, doentes, sem direção, desanimado. Por quê? Porque não organiza o seu ambiente espiritual. O seu ambiente espiritual precisa estar organizado. Esse ambiente espiritual é o seu altar, é a sua vida com Deus, é a sua vida com seu irmão na igreja, é a sua vida com o seu semelhante. Aqui fala, lá nos versículos 21, que você pode pegar o livro de Mateus, e você vê a nossa responsabilidade como uma nova criatura, como uma pessoa que nasceu de novo da água do Espírito, que conhecemos a verdade e fomos libertos. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é preparar o nosso ambiente espiritual. Olha o que fala aqui:
vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá, mas eu digo que qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito ao julgamento. Até se a pessoa irá, primeiro ponto é matar. Não que você venha matar o seu irmão no sentido literal, mas podemos matar o nosso irmão com palavras, podemos matar os nossos irmãos relacionados às ações erradas, né? E não, podemos matar os nossos irmãos com falta de um relacionamento completo com nossos irmãos, que nós não tratamos nossos irmãos com sinceridade, então matamos nossos irmãos. E aí estamos sujeitos ao julgamento. E aí o segundo ponto, não irá contra o nosso irmão. Porque quando você ira contra o seu irmão na fé, você está irando contra o próprio corpo de Cristo. Por isso que aqui está falando, conhecereis a verdade vos libertará. E aí eu te faço uma pergunta, o que está acontecendo com você? Será se você não conhece essa verdade que está escrito nas Escrituras Sagradas? Será se é por isso que você anda fraco, anda de cabeça baixa, moribundo, sem direção, apagado, espiritualmente falando? Pois a partir de hoje você está conhecendo uma verdade, ou mais do que uma verdade, aqui nesse texto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui uma verdade, é uma verdade bíblica, né? Tirando da pessoa de Jesus Cristo, aqui é uma verdade das Escrituras Sagradas. Se vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raça, né, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se vocês estiverem apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha como é importante nós estar sempre com o nosso ambiente espiritual organizado. Como assim, pastor Edson? O ambiente espiritual organizado é você tirar todas as mazelas que atrapalham a sua vida quando você for perante a Deus apresentar a sua oferta, que é a sua vida, que é a sua adoração, que é o seu louvor, que é a comunhão com seu Deus. E aí você toca uma barreira imensa que é pontos negativos que no percorrer da nossa caminhada nós deixamos a desejar. E não podemos de maneira nenhuma estar irando contra o nosso irmão, chamando nossos irmãos de louco ou de raça, raça quer dizer discriminação, não matar o nosso irmão com palavra, e enfim, temos que estar limpo com todos os homens na face da terra, para que o testemunho de Cristo na nossa vida não venha a ser escandalizado. Hoje acontece que muitos não dão mais valor a essas questões, mas sabemos que a coisa é real e verdadeira. Se nós não tivermos com as coisas tudo certinho em dia, o nosso nascimento em Cristo Jesus perde o valor. Você nasceu de novo, você conheceu Jesus, mas aí, meu filho, infelizmente você está perdendo esse vínculo, está deixando de apagar, porque mesmo você conhecendo Jesus como único e suficiente Salvador, você pode correr o risco de você perder a salvação.
Aí vai depender de você. Não é quer dizer que você esteja abandonando a Cristo, mas são os atos que você está fazendo dentro do corpo de Cristo, sem abandonar Jesus, sem largar a sua fé, mas você está fazendo tudo errado. Porque a pessoa pode falar assim, mas só quem vai para o inferno é quem largar Jesus, é quem, como o termo popular mesmo, desviou. Não, mas a pessoa, até sem desviar dos caminhos do Senhor, sem largar Jesus, ele pode perder também a salvação nessa questão de fazer tudo errado, achando que está fazendo certo. Então, muitas vezes você se ira contra o seu irmão, meu filho, está completamente errado. Muitas vezes você lança a palavra contra o seu irmão aí, porque quando fala de louco, quando você dirige palavras feias contra o seu irmão, por trás do seu irmão, muitas vezes o seu irmão nem está presente, você fala tanta barbaridade contra aquele irmão, falando contra, muitas vezes fofocando contra aquele irmão, falando mal contra aquele irmão, então você está chamando ele de louco. E você está sujeito, né, correndo risco de ir para o fogo do inferno. Assim, as Escrituras Sagradas estão falando aqui, não sou eu. Depois você procura um bom comentário, né, e vai ver mais a fundo o significado e o contexto desse assunto. Então, se você chama o seu irmão de louco, está correndo o risco de ir para o inferno. Por quê? Porque a palavra louco quer dizer que é algo sem direção, algo fora do normal. Então, eu posso dizer que quando a pessoa chama alguém de louco, é quando ele está por trás, está falando mal pelas costas do irmão. Reúne ali naquelas panelinhas da vida e fica metendo a língua no irmão. Então você está chamando o irmão de louco e você está correndo risco de, se você morrer naquele pecado, sujeito a você perder a salvação. Mesmo você tendo nascido de novo. Mas você nasceu de novo, né? Mas não deu valor o novo nascimento, não deu valor à verdade que você conheceu e aí está retrocedendo. Que deveria não fazer isso, porque quem conhece a verdade jamais pode retroceder, jamais pode fazer a coisa errada. Mas aí a pessoa é sujeito, se não exercitar essa verdade que conheceu e recebeu essa libertação, pode a pessoa ainda voltar a fazer coisas piores. Então, ao exercício do conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Mas você tem que exercitar essa verdade na sua vida. Você tem que exercitar a sua fé. Você tem que exercitar a sua comunhão com Deus. Você tem que exercitar a sua caminhada com Deus. Não você perde a direção do negócio. E tem que estar estudando as Escrituras Sagradas para que você possa conhecer mais a fundo relacionada à questão da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que está acontecendo com você? Que você não está entendendo a coisa. Se você não está entendendo, é porque você não está estudando as Escrituras, não está se esforçando a ter uma formação teológica, uma formação bíblica, e aí fica difícil, meu filho, tudo revelado. Né? Nem tudo é revelado. Né? A própria palavra de Deus, ela já é uma revelação na nossa vida. Basta que você leia. Então, nesta noite, nessa reflexão, você está conhecendo algumas verdades que ainda você de repente não conhecia. Então, a partir de hoje, você, primeiro, não ire contra o seu irmão, que é a coisa mais comum que a gente vê por aí. Segundo, não fale mal do seu irmão, não fofoque do seu irmão, porque você está chamando o seu irmão de louco, e aí está sujeito você, está correndo risco de ir para o fogo do inferno. E Deus não fez isso, Deus não aprova isso, Deus não quer isso para você. Deus quer o melhor para a sua vida. Por isso que aqui a pessoa do pastor Edson, já mais de meia-noite, trazendo uma reflexão dessa para você, é inscrito no meu canal, para quem não é inscrito, e possa
sentar e ouvir uma reflexão dessa e ficar pensando. Você pensa que é brincadeira, né? Porque tem muitos que conhecem a verdade, é liberto dessa verdade e com o passar do tempo ele não exercita isso na sua vida e começa a voltar a estaca zero achando que está tudo certo. Meu filho, olha para a vida de Sansão. Sansão estava sendo estava sendo agraciado pelo pecado. O pecado se engraçou de Sansão. O pecado conquistou Sansão e ele não deu como estava convencido, como estava vencido. Sansão ali com Dalila simbolizando ali o pecado, né, que estava ali conquistando o coração de Sansão. Você vê ali como é que foi a situação. Então, o pecado são esses tipos de coisa que vai conquistando o crente, vai trazendo o crente lá ao ponto original onde ele era antes de conhecer a verdade. E aí fica difícil. O Sansão aconteceu isso com ele. Você lê a história e ele achava que estava fazendo a coisa certa, estava ali sendo dominado pelo pecado, que era a Dalila, mas para ele estava tudo certo. E aí contou todo o seu segredo para o pecado, para a Dalila. E ali nós conhecemos a história que Satanás, aquele povo, aqueles adversários simbolizando Satanás, hoje furou os olhos de Sansão, né? Sansão, quando estribuchou, disse: vou sair dessa situação. Foi que disse: o Espírito de Deus há muito tempo que já tinha saído de Sansão. E aí Sansão foi derrotado ali. Para poder retornar ao ponto de novo, ele sofreu, teve que fazer um grande sacrifício. E isso Deus não quer. Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então, meu filho, aproveita essa verdade que tu conheceu, aproveita essa liberdade que Deus te deu e exercita todo dia. Organize o seu ambiente espiritual para que você não seja pego de surpresa. Organize todos os dias, organize o seu ambiente espiritual, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade. Aonde você estiver, você tem que estar sempre organizando o seu ambiente espiritual, porque quando você organiza o seu ambiente espiritual, você está trazendo uma proteção. É como você está ficando blindado, você está blindando o seu espaço, porque o ambiente espiritual, ele não é físico, não é só físico, ele é invisível, ele é impegável, não pega. Você está, por exemplo, você está lá na faculdade, você senta ali naquela cadeira e você já começa em espírito e em mente organizar aquele ambiente seu onde você está, para que você não seja sobreatacado por o inimigo e venha, quando terminar a faculdade, você já tem largado a Jesus. E isso não é o objetivo, porque já vimos muito que quando vai para a faculdade, ele não prepara o ambiente espiritual e é sobreatacado por tantas matérias que contradizem a fé dele, que vai contra a fé dele, e aí a pessoa não tem uma estrutura e aí larga essa verdade, abandona a verdade porque não exercitou essa verdade, né? E aí, meu filho, já era. Então, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, tem que organizar o seu ambiente espiritual, porque são muitos colegas que a pessoa tem e nem todos têm a mesma visão que você tem, nem todos servem a Jesus. E aí começa a você se envolver no meio daquela amizade, e aí só Jesus na causa. Então, organize o seu ambiente espiritual lá na faculdade, no colégio, no trabalho, na igreja, na sua casa, aonde você estiver, para que você possa ter um crescimento espiritual e venha entender que a verdade que você conheceu e te libertou, ela zera da sua vida e quer que você mantém nesse padrão do primeiro amor, que quando você aceitou a Jesus Cristo, você era uma pessoa motivada. E aí com o tempo você acha que já sabe tudo, acha que já completou todo o círculo com Deus,
que não precisa mais fazer mais nada e está completamente enganado. E quanto a gente estiver nessa terra, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Por isso que você deve exercitar a sua liberdade, o seu novo nascimento. E aí muitos falam assim, pastor Edson, mas não, essa questão de aceitar Jesus, isso não é correto, porque foi Jesus que nos aceitou primeiro, mesmo antes da fundação do mundo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, se fosse só por essa linha de raciocínio, não precisaria Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário para derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele não precisava, para quê? Se todo mundo já ia ser salvo mesmo, já estava determinado que todo mundo ia ser salvo, né? Não é por aí não, meu filho. Não é por aí. Então sabemos que primeiro nós temos que dar o nosso passo. É claro que, profeticamente falando, Jesus ele sempre quer o nosso bem, sempre nos aceita. E muitas vezes é nós que rejeitamos. Mas o passo fundamental é o passo do homem aceitar ele, porque Jesus ele aceita todo mundo, mas nem todo mundo aceita Jesus. A questão é essa. Jesus aceita todos, mas nem todos querem aceitar a Jesus Cristo. E aí fica difícil. Então, por isso que aqui está João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, meu filho, Mateus capítulo 5, depois você medita aí do 21 a seguir. Aí fala aqui, versículo 25. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juízo, e o juízo ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. E eu lhe digo e garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, meu irmão, não deixe o seu ambiente espiritual desorganizado, para que Satanás venha te pegar de surpresa e te jogar dentro de um julgamento injusto. E aí você vir pagar um preço que não era para você pagar, mas por causa da sua mazela espiritual, mas por causa da sua frieza espiritual, mas por causa da sua desobediência espiritual, o inimigo te pegou. E isso não é a vontade de Deus de maneira nenhuma. Por isso que hoje Deus falou no meu coração, na parte da tarde, o que eu ia trazer hoje. Ele falou sobre a organização, para organizar o ambiente espiritual. Tanto o ambiente espiritual no sentido que somos nós, nosso ser, e também fisicamente você tem que estar organizado aonde você está. Então, que você possa receber essa reflexão e pensar. Pense, meu filho, usa a cuca, porque nós estamos nos últimos suspiros, né, do ser humano na face da terra. A gente está vendo isso, né? E sabemos que esses últimos suspiros que Deus está dando à humanidade, está dando ao ser humano, é para que ele venha usar esse fôlego de vida que ele deu para aceitar a ele enquanto é tempo. Porque sabemos que vamos partir dessa terra. Essa terra não é o lugar onde nós vamos estar eternamente. Deus preparou um céu para todos aqueles que aceitarem Ele como único e suficiente Salvador. Mas também preparou o inferno para Satanás e seus demônios, os falsos profetas e todos aqueles que acompanharem ao diabo. E Deus não fez o inferno para os seus filhos, nem para o homem que ele criou. Ele fez o inferno para Satanás. Mas tem muitos que rejeitam o Criador e acompanha a criatura, que acompanha Satanás. E aí Deus não vai fazer nada, porque aí é a questão do livre-arbítrio. Nessa questão é o livre-arbítrio que a pessoa tem antes de aceitar Jesus. Quando você aceita a Cristo, o livre-arbítrio cai por terra.
Esse é um ponto de vista que eu vejo. O livre-arbítrio cai por terra. Então não existe mais livre-arbítrio quando você aceita Cristo. Agora você é servo, você é escravo. Não pode de maneira nenhuma mais voltar atrás. Para quê? A escolha você já fez. Agora é só se manter de pé até o dia que o Senhor vir te buscar, né? Então, vou ficar por aqui nessa reflexão. Quero agradecer por essas pessoas que estão inscritas no meu canal. São 23 pessoas. Que essas 23 pessoas compartilhem, né? Cada um procura um amigo, né? Procura alguém da família e compartilhe as reflexões. Não fique só para você. Compartilha para seus amigos, compartilhe na rede social, no Facebook, no Instagram, né? Para que as pessoas possam conhecer mais voltada à questão da verdade. Porque quando você compartilha é porque você gostou da reflexão, você está seguindo ali aquelas reflexões, então o que é bom você deve dividir com os outros. Então faça isso para que no meu canal possa aumentar as pessoas. Tem 23 pessoas, louvo a Deus por essas 23 pessoas, que Deus abençoe essas 23 pessoas que estão inscritas no meu canal e que cada vez mais possa ser mais abençoado. Então fique sempre atento, porque eu estou sempre trazendo uma reflexão. De vez que eu demoro 1 dia, 2 dias, porque fico buscando direção de Deus relacionado ao que vou trazer. Então hoje eu falei sobre o mesmo texto, só que paralelo a outro texto e dentro de uma visão voltada à organização do ambiente espiritual, né? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.